Olá, hoje vou falar um pouco sobre alfabetização e letramento na educação infantil. A escolha desse tema me veio com o intuito de abordar questões referentes a métodos e concepções utilizados pelo professor na alfabetização e letramento da educação infantil. O principal objetivo é abordar conceitos que possam ajudar o professor nos desafios encontrados em sala de aula no ensino e aprendizagem da alfabetização e letramento. Já dizia Paulo Freire que aprender a ler e escrever é aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto numa relação dinâmica, vinculando linguagem e realidade. E ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a leitura e a escrita como meio de tomar consciência da realidade e transformá-la. Não há uma receita de bolo para que o professor alfabetize. Cada profissional busca métodos que se adequam à sua realidade. Muitos questionamentos surgem quando o educador inicia o processo de alfabetização. Quais habilidades as crianças precisam desenvolver? Que conhecimentos essas crianças precisam construir? Como ensinar? Qual metodologia deve ser aplicada? Ao longo dos anos, a alfabetização tem sido alvo de inúmeras controvérsias teóricas e metodológicas, exigindo que a escola e os educadores se posicionem em relação às mesmas, construindo suas práticas a partir do que está sendo discutido no meio acadêmico e transposto para a sala de aula a partir de sua reinterpretação e do que é possível e pertinente ser feito. A alfabetização é uma prática de letramento que se concretiza em eventos que se situam dentro de uma sala de aula, lideradas por um professor, o qual tem a missão de ensinar regras de funcionamento e o uso do código alfabético. A palavra letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa literacy, que significa condição de ser letrado. Hoje, o maior desafio é como alfabetizar letrando. De acordo com Magda Soares, a alfabetização e letramento são processos distintos de natureza essencialmente diferentes, porém são interdependentes e indissociáveis, pois uma pessoa pode ser alfabetizada e não ser letrada, e pode ser letrada e não ser alfabetizada. Na concepção atual, a alfabetização não precede o letramento. Os dois processos podem ser vistos como simultâneos, entendendo que no conceito de alfabetização estaria compreendido o letramento e vice-versa. A alfabetização deve ser entendida além da aprendizagem grafônica, e que em letramento inclui-se a aprendizagem do sistema de escrita. Alfabetizar letrando significa orientar a criança para que aprenda a ler e escrever, levando-a a conviver com práticas reais de leituras e escrita, substituindo os materiais tradicionais, como os livros, revistas, pelo material de leitura que circula na escola e na sociedade, e criando situações que tornem necessárias e significativas produção de textos. O processo de alfabetização exige do professor muita atenção e dedicação. Por outro lado, as dificuldades e os frequentes fracassos dos educandos nessa fase escolar exigem uma mudança de atitude e uma tentativa na procura de outros caminhos. É importante que o professor entenda como se dá esse processo. Ele deve buscar fundamentos psicológicos, fonológicos, linguísticos e sociolinguísticos para que ele possa alfabetizar letrando, ou seja, é necessária a apropriação do educador na concepção do letramento. Esse trabalho pode contribuir na formação de futuros professores. O processo de alfabetização exige do professor muita atenção e dedicação. Por outro lado, as dificuldades nessa fase escolar exigem uma mudança de atitude e uma tentativa na procura de outros caminhos. É importante que o professor entenda como se dá o processo.
ele deve buscar fundamentos psicológicos, fonológicos, linguísticos e sociolinguísticos, para que ele possa alfabetizar letrando. Ou seja, é necessária a apropriação do educador na concepção do letramento. Esse trabalho pode contribuir na formação de futuros professores. Para mim, essa metodologia teve de grande ajuda, porque me fez ver o que é o TCC, o que pode ser utilizado, o que deve ser colocado ou não, as regras da BNT, e me preparar para o meu futuro TCC como estudante de pedagogia, base para que eu não tenha tanta dificuldade quando eu for fazer o meu TCC. Até a próxima!